Vamos lá, então. Basicamente, então, antes de iniciar, a gente tem que ter em mente várias coisas aqui. Primeiramente, tudo que a gente já vem falando, imperialismo, partilha da África, nacionalismo, tudo vai entrar agora em relação, até a Revolução Industrial, que vocês viram ano passado, vai entrar agora, tá? Então, basicamente, vai ficar dando retorno, não vai dar certo, né? Beleza. Basicamente, então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em alguns pontos que eu não consegui falar a tempo, que no caso é a Belle Époque, os nacionalismos europeus, que eu não consegui falar na outra aula de nacionalismo, e o início da guerra, o estopim da guerra, o que foi que levou a guerra a começar, né? Como eu sempre falo para vocês, tudo que a gente estuda, nada é de um dia para o outro, nada acontece de um momento para o outro. Tudo ela tem seus motivos, seus acontecimentos, seus processos, né? Então é isso que a gente vai entender hoje em relação a isso. Tudo que a gente já estudou até agora, a gente vai juntar para começar a Primeira Guerra, que não é de um dia para o outro que a galera vai começar uma guerra, principalmente uma guerra mundial que junta todo mundo, não é pisou no meu pé, vou matar todo mundo. Não é assim que funciona, é uma coisa muito mais complexa, tá? Principalmente quando a gente fala de impérios e de estados. Não é pessoa falando uma pessoa só, né? É um império, ele representa uma coisa muito grande, tá? Então, basicamente, a gente vai pensar que a Europa antes da guerra, ela vai ser um momento, que nem a gente já estudou, que os impérios europeus são gigantes e eles estão buscando mercados consumidores devido à grande produção. Então, se eu estou produzindo muito, eu tenho que vender muito. Se eu vendo muito, eu tenho muito dinheiro. E como é que eu ganho mais dinheiro? Investindo em novas tecnologias. Então, esse é o momento que a Europa está vivendo, né? Um momento de ebulição tecnológica, ou seja, tecnologia indo cada vez melhor, cada vez mais moderna, né? Que nem eu já falei para vocês, em 30 anos a gente teve uma Londres que não tinha luz elétrica, para passar 30 anos a Londres já ter metrô. Então, uma coisa assim, muito absurda, uma transformação muito rápida. Essa é a segunda revolução industrial. Dentro disso, não é só a tecnologia e não é só dinheiro que cresce, são as artes também. Então, nesse momento, a gente vai chamar de Belle Époque, que é a bela época, né? A bela época europeia. Aconteceu aqui em todo mundo, na verdade, ocidental, né? O Brasil também participou disso, mas basicamente aconteceu na Grã-Bretanha, na Itália, na Alemanha e na França. Por isso que o nome é Belle Époque, né? Francês. Então, o que é isso? É um momento, é um período que a gente tem uma paz, ou seja, ninguém está guerreando com ninguém, não está gastando com guerra, e está tendo diversos avanços científicos, tecnológicos e culturais. Então, eu coloquei aqui um quadrinho para vocês, que é do Moulin Rouge, que é um cassino e um bordel, né, na verdade, em Paris, que tinha essas danças, e você vê pela vestimenta da galera bem vestida e tudo mais, né? Nesse momento a gente vai ter, por exemplo, só para vocês terem noção da dimensão de tecnologia, a criação dos aviões está acontecendo nesse momento, né? Para quem já viu aí o filme Titanic, a gente tem a criação do Titanic, aquela coisa imensa, gigantesca, que para aquele período era um marco da tecnologia. Então tá tudo em todos os âmbitos de qualidade de produção maior que você pode ter, está acontecendo nesse momento. Então, esse período, que ele vai de 1871 até 1914, a gente vai chamar de Belle Époque. Provavelmente, vocês já viram isso em artes, em algum ano, que eu não faço a mínima ideia qual que é. Eu acho que é no 8º ano que vocês têm isso, tá? Geralmente, quando eu já trabalhei no Raul Cavallero uma vez, ela trabalhou isso no 8º ano, mas não vou ter certeza. Se vocês já ouviram falar, é desse período que a gente está falando aí, tá? Outra coisa que está acontecendo nesse período também é o crescente nacionalismo, ou seja, aquele espírito de pertencimento que a gente estudou na última aula, ele está cada vez mais exacerbado. E a gente viu que isso, às vezes, ele tem um ponto positivo, né, de você torcer pelo seu país, aquela coisa toda, patriotismo, e tem um ponto negativo, de você colocar o seu país à frente de tudo e o outro país ser o quê? O pior, né? Então, vai começar a ter esses espíritos cada vez mais exacerbados. Então, se eu sou alemão, eu tenho que ser o melhor em tudo. Ou se eu sou inglês, eu tenho que ser melhor em tudo. Então, se eu sou inglês melhor em tudo, o alemão não pode ser melhor em tudo. E aí vai começar a ter um espírito de rivalidade. E anteriormente a esse período, a gente teve diversos conflitos na Europa que formaram esse continente europeu em relação à geografia, que vão cada vez mais gerar mais ruídos, mais conflitos, que a gente vai entender daqui a pouco como é que foi isso. E outra coisa que vai gerar cada vez mais conflitos é a própria questão do imperialismo, aquela fita, demonstrar que o meu império é mais poderoso que o outro império. Então, tudo isso vai gerar um clima
meio estranho. É tipo quando a gente brinca hoje em dia, quando vai ter Terceira Guerra Mundial de novo, né? O que acontece? Geralmente é um país que faz alguma coisa no outro país, aí todo mundo já fica, eita, vão se atacar. Aqui, vocês imaginem que é a Europa toda nesse momento, com esse pensamento, tipo, faltando uma vírgula para a guerra começar, para uma guerra entre eles começarem, né? E aí a gente vai ter várias coisas que vão deixar cada vez mais evidente essa questão. Mas antes de falar disso, a gente vai falar que a gente vai ter o período de paz. E essa paz é engraçada, é uma paz armada. Aí vocês vão falar, como assim, professor? Paz armada? Quem é que faz paz com arma, né? É aquela coisa, se eu tacar uma pedra em você, você vai me tacar a pedra de volta. Se eu sei que você tem uma pedra, eu já não sei se eu vou tacar a pedra de volta, entendeu? Então é aquela coisa, se eu tô armado e você tá armado, eu não sei se eu vou atirar primeiro. Só que aí a gente joga isso para, né, âmbitos maiores, âmbitos de Estado. Então, um país evitava qualquer tipo de rixa com o outro porque sabia que poderia já dar guerra. Porque todo mundo queria mostrar que tem mais força. E nesse momento que a gente já estudou, a força você mostrava pela tecnologia e pela tecnologia de guerra, pela tecnologia bélica. Aqui a gente já tem tanque de guerra. Então aqui é um outro tipo de guerra. Já é uma guerra que vai morrer uma galera. Então todo mundo evitava conflitos, tá? Só alguns territórios ali europeus que não vão evitar tanto conflito, porque vão conflitar mesmo, tá? E aí a gente já vai entrar neles. Lembrando, eu estou sem o chat. Se tiver alguma dúvida, pode falar, professor, dá um tempinho aí que eu tenho dúvida, tá bom? Então, a questão dos territórios que a gente vai falar aqui, tá? A princípio. Primeiramente, aqui eu coloquei para vocês o pan-eslavismo, que é um nome muito engraçado, mas vocês já ouviram de países eslavos, né? Provavelmente vocês já ouviram isso. E essas bandeirinhas aí, provavelmente vocês já viram alguma também. Onde é que fica essa parte? É a parte do leste europeu, que é ali entre a Rússia e os restantes dos países conhecidos europeus, que a gente conhece. A Áustria, a Hungria, a Alemanha, é aquele meinho ali onde fica essa galera. Eu vou mostrar no mapa melhor depois, mas eu só coloquei essa imagem aqui, que é para mostrar para vocês que eles fizeram um movimento de nacionalismo. Por quê? Este local, se a gente olhar no mapa aqui, eu vou colocar o mapa para vocês, é basicamente aqui, ó, sigam a setinha aí. É esse local aqui. Se vocês olharem, esse local é todo fragmentado, né? Ele tem diversos estados no mesmo local. Diferente da Alemanha, diferente da Hungria, muito diferente do Império Russo, que é uma coisa só, né? E assim vai. Aqui é tudo quebradinho, vocês podem ver vários países menores, né? E qual que é o problema aqui? Todos esses países, eles servem algum tipo de influência. Ou uma influência russa, ou uma influência da Áustria. E todos eles, na verdade, eles têm uma tradição eslava, ou seja, eles não fazem parte de nenhum desses impérios em relação cultural. Eles não têm não é muito parecido com a Hungria, não é muito parecido com o Império Otomano, que é um império islâmico, né, nesse momento, e nem russo, porque a Rússia agora, nesse momento, ainda tem um imperador, que é o Nicolau II, e eles são católicos ortodoxos, que é diferente dos nossos católicos aqui da Itália, que é o catolicismo que veio para o Brasil, inclusive, tá? Então, eles não se entendem muito com essa galera. Até hoje, toda essa região aqui, ela vai ter diversas transformações. Até hoje existe muita guerra nesse local, principalmente a partir dos anos 90, com a queda da União Soviética, esse local se fragmentou mais ainda. Então, era assim, um dia você faz parte da Romênia, no outro dia você fazia parte da Bulgária, porque você estava morando no lugar de conflito. Outro dia você não tinha mais país, entendeu? Para quem já assistiu um filme chamado Terminal, que é do Tom Hanks, que é o que ele vai para os Estados Unidos, aí tem guerra no país dele, ele fica preso nos Estados Unidos, ele não pode entrar nos Estados Unidos, ele mora 3 meses no aeroporto, é exatamente aquele exemplo que acontece aqui, tá? É uma história baseada na história real que realmente, né, ocorreu. Então, esses movimentos, eles basicamente pregam o quê? A união entre esses países, para combater as outras potências. E qual que é a potência que essa galera quer combater aqui nesse período? Principalmente a Áustria-Hungria, porque a Áustria-Hungria ela quer anexar essa galera, ou seja, vocês vão fazer parte do meu império, vocês vão aceitar a minha cultura, quer queira, quer não queira, dá seus pulos, né? Principalmente a Bósnia e a Sérvia, que são 2 países que hoje voltaram a existir e que ficaram um tempão sem existir, a partir da Primeira Guerra, inclusive, tá? Então, esses países vão ter esse conflito, vão ter esses movimentos internos de nacionalismo, de mostrar que eles são superiores. Mesmo sendo pequenos países e fragmentados, eles querem mostrar força. Então, tem muito movimento de revolução mesmo nesses países, né? E, nesse momento, eles estão mais aliados ao Império Russo. Se vocês olharem aqui as bandeiras, é uma derivada da outra exatamente por isso, tá?
porque uma vai apoiando a outra para ter essa força. E essa aqui são as bandeiras novas. Então você vê que é basicamente uma nascendo da outra, né? A Croácia está nesse meio aí, para quem gosta de futebol, tá tudo nesse meio aí em relação a isso, tá? Então, beleza. Tudo bem por aqui até agora? Manda um belezinha aí, manda alguma coisa. Sim? Sim. Eba, muito obrigado. Então, o que está acontecendo em relação a quase conflito na Europa, além dessa questão do nacionalismo, né? Todos os países vão ter essa questão do nacionalismo, tá? Eu já coloquei a questão dos eslavos, que é o local ali mais complicado, que é inclusive o local que vai começar a guerra, é onde vai começar a treta, porque é o lugar que mais está ali querendo uma tretinha, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem diversos conflitos que já estão para nascer. Eu coloquei aqui para vocês quais são as disputas que existem. Primeiro, Alemanha e Inglaterra, buscando o mercado consumidor. Para quem lembra, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, só que agora a Alemanha já cresceu bastante. A Alemanha investiu muito em maquinário de guerra, em indústria de guerra. Então aprendeu a usar o aço e vamos fazer guerra, vamos fazer tanque, vamos fazer tudo. Então a Alemanha está lutando para o mercado consumidor. E lembrando, o imperialismo é eu exercer meu poder pelo mercado consumidor também. Então já é um conflito, não é um conflito armado ainda, mas a galera já está meio que se olhando estranho. Ei, onde é que você está indo aí? Esse lugar é meu, tá? Outro que a gente vai ter vai ser a Alemanha e a Itália contra a Inglaterra e a França por países africanos. A gente viu que eles assinaram lá o tratadinho bonitinho, para ninguém pegar a terra de ninguém, né? Para todo mundo dominar a África e a galera lá se ferrar. Só que vai chegar um certo momento que a Alemanha e a Itália vão perceber que as terras deles não são tão legais quanto a da Inglaterra e da França. E aí vai ter outro motivo para a galera ficar meio ressabiada, né? Meio que querendo mais direitos, vamos dizer assim. E do outro lado aqui, a gente tem mais duas que são mais culturais. Primeiro, eu tenho a da Alemanha com a França. Teve uma guerra anteriormente a isso, que chamou a Guerra Franco-Prussiana. Sempre que vocês ouvirem Franco, vem de francês, e Prussiana vem da Prússia, que é a antiga Alemanha, tá? O antigo Império Alemão, que se tornou a Alemanha no caso. Então, tem uma região entre esses dois países, que eu vou mostrar para vocês no mapa daqui a pouco, que chama Alsácia-Lorena. Essa região ela é rica em carvão e minério, ou seja, tudo que eu preciso nesse momento de tecnologia. Carvão para queimar as coisas, para manter as coisas funcionando, que era como se fosse a nossa energia, né? Já tinha energia, mas o carvão ainda era a maior produção. E o aço, que é basicamente como é que você faz indústria sem aço, é o que você faz tudo a partir disso. Então essa regiãozinha pequena entre esses dois países é uma região de conflito. E a Alemanha tinha perdido a guerra. Então a Alemanha vai ficar meio assim, eu quero esse negócio de volta aí, porque é meu local e tudo mais, né? E lembra que tem a questão do nacionalismo. Onde tem alemão, tem a Alemanha. Isso vai ser desculpa para a Segunda Guerra Mundial também, tá? Por exemplo, onde tem francês também, a França tem que estar, a França como Estado, tá, gente? E a última parte, que é que eu falei para vocês, é a questão da Áustria-Hungria contra a Rússia em relação à região eslava, que é a região que a gente viu agora, que a gente vai ver no mapa de novo. Então, já são vários conflitos ali para acontecer. Vários pequenos conflitos que deixam a galera meio em alerta. Por isso que a gente fala paz armada. Por mais que não tenha paz, todo mundo já estava se armando, esperando a treta começar, certo? Então, a partir disso, a gente vai ter as alianças. Um país vai começar a se aliar com o outro, e aí vocês vão ver diversos blocos de alianças. Então, de um lado, a gente vai ter a Tríplice Entente, que é formada pela Inglaterra, pela Rússia e pela França, que já são três potências gigantescas nesse momento. Lembrando, a Rússia, nesse momento, ela não é tão potência, como é que eu posso dizer para vocês? De indústria. Ela é potência de número de pessoas e tamanho de território mesmo, tá? Porque a Rússia, nesse momento aqui, ela é basicamente agrícola ainda, tá? Para quem me perguntou sobre a questão da Revolução Russa, tem muito a ver com isso aí. E do outro lado, a gente tem a Tríplice Aliança, que é a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Itália. Né, que são esses países que têm esses ciúminhos dessas regiões, dessas tretas todas, tem esse espírito de vingança muito grande. Então, é basicamente assim. O que são esses blocos aliados, essas alianças? É tipo assim, se a Inglaterra brigar com a Alemanha, entra a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália contra a Inglaterra. Se a Alemanha entrar em guerra com a Rússia, entra a Inglaterra, a Rússia e a França contra todo mundo. Então, a gente tem... facilita, aumenta o negócio da guerra, né? Qualquer tretinha com qualquer um desses países, os outros vêm, é tipo o irmão mais velho. Você brigou com a criança, o irmão mais velho vem correndo para meter a porrada também. Então é basicamente isso que acontece aqui, tá? Em relação, então, às alianças, só para vocês terem noção do tamanho dessas alianças. Aqui é o mapinha da Europa, né? Então a gente tem aqui, ó, as potências centrais, as maiores potências.
a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano. O Império Otomano, a princípio, ele não vai entrar na guerra, ele vai entrar depois, tá? Então, qual que é a primeira a união que a gente viu aqui? A Alemanha, a Áustria-Hungria, e a outra não fugiu da cabeça, e a Itália, que a princípio ela vai ficar neutra, ela vai entrar depois, então por isso que eu não coloquei aqui. E do outro lado, a gente tem o Império Russo, o Reino Unido, que está aqui, e a França. Ou seja, metade de um lado, metade do outro. E onde é que fica aquela questão que eu falei para vocês, os Balcãs, onde estão lá os eslavos? É bem aqui. Ou seja, no meio da treta, né? Qualquer um que tentar invadir aqui ou tentar invadir daqui vai dar BO. Certo? Tranquilo por enquanto? Vamos lá? Sim, professor. Mais ou menos. Sim. Mais ou menos? Sim, Fala aí que já resolvo. Mas qual que é? Entender que os caras iam entrar em treta aí. Vai entrar em treta. Esse é o intuito. Já já a gente vai entrar na treta. É isso mesmo que vai acontecer. A princípio, o que vocês têm que entender é o seguinte: todo mundo já formou seu grupinho e tá só esperando o pau quebrar. Tá ligado? Não tem ninguém de longe. Tá todo mundo já assim só. E aí, quem vai dar o primeiro chute, tá ligado? Todo mundo tá meio que já esperando a treta. Já montaram o bonde, exatamente. Aí, qual que é o pavio do negócio? O estopim da treta toda? Onde é que vai começar a tiro, porrada e bomba para tudo que é lado? Basicamente, o que vai acontecer? A gente vai ter o arquiduque Francisco Ferdinando. Quem é esse cara? Ele vai ser o futuro príncipe da Áustria-Hungria, tá? Daquele império que a gente viu ali há pouco. Aí, ele era gente boa, ele era querido, ele gostava, ele queria unir a galera, não queria muita treta. Ele fala o seguinte: eu vou lá na Bósnia, lá nos países eslavos, que tem aqueles movimentos contra o país dele, e vou fazer a paz com todo mundo. Olha que ideia maravilhosa. Todo mundo esperando o pau comer, ele fala: não, gente, eu vou lá conversar com essa galera, vai dar tudo certo. Claro que não deu certo, né? Então ele vai lá no dia 28/7/1914 e ele é assassinado por um cara que era contra a Áustria e pró-movimentos nacionalistas da Bósnia, né? Coloquei o nome dele aqui, coloquei o príncipe. Olha a cabeça, a ideia do ser humano, né? Vamos combinar? E aqui eu coloquei o quadro para vocês pintar. Ele deu um tiro no senhor Franz Ferdinand, que inclusive é o nome de uma banda muito boa, para quem quiser ouvir, e ele matou a mulher do cara também. Ou seja, o príncipe, o futuro rei da Áustria-Hungria, foi assassinado. Aí vocês já podem imaginar que a treta vai começar com certeza, basicamente, né? Tranquilo aqui? Era faísca que esse barril de pólvora precisava. A gente chama isso aqui de o estopim da guerra, basicamente. Se você pesquisar no Google aqui, estopim da Primeira Guerra Mundial. É esse fato aqui, é esse negócio. A partir disso aqui... Tá? Só que assim, que nem eu sempre falo para vocês, não é de um dia para o outro que as coisas acontecem, tá? Inclusive, aconteceu aqui dia 28 e a guerra mesmo só vai começar daqui a um mês. Porque a galera não vai começar a guerra do nada, porque guerra não é assim, do nada, né? Que eu falei para vocês, você tem que fazer um tratadinho bonitinho, falar, ó, estou indo avançar em relação à Alemanha, declarando guerra em relação à Alemanha, por isso e por aquilo. E vai. Se você atacar um país sem aviso, é um crime de guerra que você está cometendo. Você vai ser culpado de tudo depois, que é o que vai acontecer com a Alemanha, inclusive, tá? Então, eu vou só até essa parte, e aí a gente continua, eu gravo o resto amanhã para vocês, senão vai ficar muito maçante, tá? Então, beleza. O mês após o assassinato do Franz Ferdinand, a Áustria vai declarar guerra à Sérvia. Aí vocês vão falar, oxe, professor, mas não foi na Bósnia? Sim, a Sérvia e a Bósnia eram países aliados contra a Áustria. Então, a Áustria, por ser próxima aqui da Sérvia, a Áustria, por ser próxima aqui da Sérvia, ela já declara guerra à Sérvia, tá? E aí, o que vai acontecer a partir disso? A Rússia, que apoiava os eslavos, e era do outro lado da aliança, vai declarar guerra à Áustria. E aí vai começar o pau comer, porque um vai começar a declarar guerra à outra, né? Então a Rússia vai declarar guerra contra a Áustria e a Alemanha, e aí a Alemanha vai declarar guerra à Rússia, e consequentemente a França, e consequentemente a Grã-Bretanha, que é uma aliança só. Todo mundo começa a declarar guerra a todo mundo. E aí começam os conflitos, tá? A Inglaterra vai ser a última que vai entrar nessa treta aí, que ela vai fazer a declaração primeiro para a Alemanha, e a partir disso ela já vai começar a invadir os territórios. Então ela vai invadir a Bélgica, para depois já atacar... a Alemanha vai avançar para invadir a Bélgica, para depois já atacar a França, porque eles são países vizinhos, né? Então, a Itália, ela a princípio, ela entra de um lado, ela entra no lado da Entente. Porém, depois ela tem uma certa conversinha ali com a Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha fala, cara, vem aqui pro meu lado, a gente vai ganhar, a gente tem a Rússia, né? Quem tem Rússia tem tudo. E aí a Itália, ela muda de lado no final da guerra,
tá? Isso vai ser um dos motivos para o fascismo também, que vai ser a próxima aula, provavelmente, tá? Então, a Itália, ela entra do outro lado. Então, ela tá junto com a Alemanha, depois ela fala, não, vai lá você aí sozinho, resolve suas tretas aí, mano, não tô no meio, tá? E aí o Japão vai entrar também. Aí vocês vão falar, mas professor, Japão lá do outro lado, o que tem a ver? Lembra do nacionalismo, o neocolonialismo? Ele também aconteceu na Ásia. Então, o Japão, ele era um grande império asiático. Ele basicamente era mais forte que a China. Você imaginar o Japão, aquela ilha pequenininha, daquele jeito de ser maior que a China em relação ao poderio militar, é uma coisa absurda, né? Então, ela vai ser maior que a China nesse momento. E ela aderiu a todos os países aliados que estavam naquela questão, naquele Oriente ali. Por quê? Se elas ganharem a guerra, ajudassem a ganhar a guerra, eles iam ganhar território. Então, o Japão também entra nesse rolo aí. Tranquilo por enquanto? Sim. Essa parte foi meio confusa, né? Eu vou só pontuar de novo aqui umas coisinhas, então. Vamos lá, ó. A Áustria entrou em guerra com a Sérvia primeiro, que é aqui dos Balcãs, da treta toda dos eslavos que eu falei para vocês, porque o príncipe tinha morrido aqui, o futuro rei da Áustria-Hungria. A partir disso, a Áustria declarou guerra à Sérvia. A Rússia, que é aliado da Sérvia, aliado da França, aliado do Reino Unido, declara guerra à Áustria. Beleza. A Rússia declarou guerra à Áustria, a Alemanha, consequentemente, declara guerra à Rússia. E, consequentemente, à França. Tranquilos? E aí a Grã-Bretanha, por último, declara guerra a todo mundo, já que já todo mundo aqui, né? O Reino Unido declara guerra à Alemanha, a Áustria-Hungria também. E a primeira que começa a invadir mesmo, efetivamente, a entrar na guerra, a começar a guerra para treta, para lançar tiro e tanque e tudo mais, é a Alemanha. Ela começa invadindo aqui a Bélgica e aqui para invadir a França. E aí é onde é a Alsácia-Lorena que eu falei para vocês. É exatamente essa curvinha aqui, ó. Pode ver que parece que é até da Alemanha, nem parece que é da França, né? É exatamente essa região. Então a Alemanha, a primeira coisa que ela vai querer buscar de volta é a Alsácia-Lorena que ela tinha perdido, tá? Boa tarde, pessoal. A gente vai seguir a aula, então, que a gente começou na quarta-feira, e já gravei a primeira parte lá com vocês. Vou juntar essa partezinha que eu falei que ia terminar a questão da Primeira Guerra com vocês. Só lembrando os avisos. Eu não vou aprofundar as batalhas e afins, nem tantas coisas, porque a gente não vai ter muito tempo hábil. Então, eu vou falar as informações mais principais, né, em relação às consequências, em relação a como foi os anos de guerra, em relação à participação dos países, saída dos países e tudo mais. Coisas que a gente vai usar mais em relação ao nazifascismo e à Segunda Guerra Mundial, porque essas guerras elas são interligadas, né? Tem muito historiador até que fala que é a mesma guerra, que foi só uma pausa para a Segunda Guerra Mundial. A primeira teve o armistício, que é a pausa, né? E teve o início da Segunda Guerra Mundial depois. Então, tem algumas vertentes que pensam assim também, né? Eu concordo também, apesar de serem outros momentos históricos, os motivos são basicamente os mesmos, né? E causados até pelas mesmas questões, vamos dizer assim. Então, eu parei com vocês aqui no início da guerra, após o assassinato do Franz Ferdinand, né? No caso, então, quem assassinou ele era um revolucionário bósnio, né, que queria lutar contra a anexação da Bósnia a anexação da Bósnia em relação ao Império Austro-Húngaro, ou seja, para que esse país continuasse sendo independente. Tinha um movimento pan-eslavista, né, que eu falei para vocês, que é um movimento de culturas ali daquela região do extremo leste europeu e tudo mais. Então, isso vai levar a Áustria a culpar a Bósnia e a Sérvia, no caso, sobre esse assassinato, achando que foi o próprio governo que mandou matar. Mas, na verdade, era um militante que não fazia parte do governo, mas era uma militância política também, né? Então, houve essa questão aí. Com isso, um país começa a atacar o outro, a declarar guerra ao outro, como eu falei para vocês, a Alemanha, a Áustria e a Hungria declaram guerra à Sérvia, a Rússia vem para defender a Sérvia, e aí a Rússia tem aliança com a Inglaterra, que tem aliança com a França, que vem para... E todo mundo vai ativando as suas alianças, e aí a gente vai ter um início de um conflito global, com diversos países participando. Lógico, o conflito em si iminente, como destruição, ele vai acontecer mais na Europa e um pouco do Pacífico. O conflito ele não vai chegar nas Américas, por exemplo, tá? Mas esses países eles vão participar de formas diretas ou indiretas, principalmente os Estados Unidos, né, que vai entrar na guerra depois. Então, é assim que funciona. Então, aqui o início da guerra, dia 28 de julho de 1914, tá?
Então, a primeira fase da guerra, essa guerra ela vai ser dividida em 3 fases, tá? A primeira fase da guerra a gente vai chamar de guerra de movimento, que basicamente é o seguinte: como todo mundo estava bem armado, como todo mundo tinha várias tecnologias de guerra e afins, o pensamento da época, principalmente da Alemanha e da Áustria-Hungria, era o seguinte: vamos fazer uma guerra rápida, tomar o país que a gente precisa, no caso França, depois ataca a Grã-Bretanha, um pouquinho ali da Rússia e acabou. Acabou a guerra, a gente ganhou, a gente ganha todos os spoilers, a gente faz o que a gente quer. Essa é a ideia desses países, né? Fazer uma guerra rápida. Por quê? Se você permanece em guerra por muito tempo, a sua economia quebra, porque você não produz muito, seu povo passa fome, fora as mortes, fora o gasto, né? E tudo mais. Então, a guerra, geralmente, a galera prefere que seja uma coisa rápida, né? Então, a gente vai ter esse movimento aqui que vai ser chamado de guerra de movimento, ou seja, é você avançar rapidamente, conquistar o país inimigo, declarar lá que você venceu e acabou a guerra, né? Então, a Alemanha, a princípio, ela ataca a Bélgica, como a gente viu na outra aula, para tentar invadir a França, né? Porque tem aquela questão da Alsácia-Lorena, aquela coisa toda, né? Então, a ideia é essa: eles vão fazendo isso no primeiro ou segundo ano de guerra. Basicamente o primeiro, mas no segundo ele ainda tem um pouquinho disso. Só que aí, que nem eu falei para vocês, os países estavam bem preparados, não era só a Alemanha que mandava em tudo, que tinha muito dinheiro, e a Grã-Bretanha. Todos os países tinham um preparo, né, em relação a essa questão. Principalmente as maiores em relação econômica, a França, a Grã-Bretanha e tudo mais. Então, isso não é tão rápido, né? O que vai acontecer? A questão da França, ela tem a resistência pela própria questão de tecnologia que a França nesse momento também tem. E a questão da Rússia, por outro lado, apesar de não possuir tecnologia, não ter soldado bem treinado, é pelo território, o tamanho do território russo, né? Toda essa dificuldade aí. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas inovações tecnológicas desse período, porque essa guerra, o que é pedido para vocês entenderem em relação a currículo, né, em relação à escola, é isso aqui, é basicamente essa transformação do tipo de meio de guerra. Essa guerra ela vai matar mais gente do que todas as guerras anteriores. Por exemplo, da guerra do século XVII até o século XX, não teve nenhuma guerra que matou tanto quanto matou na Primeira Guerra. Vai ter depois a Segunda, né? Mas até esse momento, não. E juntando esses 3 séculos, para você ver como se transformaram, né? Então, antes você tinha uma baioneta, que é uma arma que dá um tiro, você recarrega e dá outro tiro. Agora você tem uma metralhadora que dá 50 tiros por segundo, né? Por segundo não, que seria muita coisa, mas só para vocês entenderem. Então, eu coloquei aqui para vocês o lança-chamas, que é uma tecnologia que vai ser usada nesse momento. Submarino até hoje a gente olha como algo super tecnológico, né? A gente já tem submarino aqui. Os aviões, os inícios dos aviões está aqui também. A princípio, o avião ele não era utilizado para combate, tá? Como ele ainda estava, pode ver que ele ainda é de madeirinha, né? Tá bem engateando ainda essa nova tecnologia. Então, ele era usado para monitoramento, né? Para você ver onde está a tropa inimiga. E aí a galera começou a ver que eu conseguia usar para jogar bomba, né? Então não era o avião que soltava a bomba, havia um cara atrás com a bombinha segurando assim e soltava no lugar. Então você vai ter várias movimentações em relação a essa tecnologia durante a guerra. Lembrando, todas as tecnologias que já existem, elas vão sendo aprimoradas durante o período de guerra. A indústria bélica, ela não para, que é a indústria de guerra, a indústria de arma. Ela vai cada vez mais evoluindo, principalmente em momento de guerra. Por quê? Vai estar todo mundo querendo comprar, vai estar todo mundo querendo produzir. Então, quem trabalha com isso, quem tem uma indústria de armas, enriquece absurdos nesse momento, né? E aí eu coloquei aqui para vocês um tanque também, que é a primeira vez que a gente usa tanque em guerra, né? A segunda fase dessa guerra já vai ser mais parada. A segunda fase a gente chama de trincheiras, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que é uma trincheira, mas é basicamente assim: vai ficar cada um em uma linha, bem distante um do outro e trocando um tiro quando dá. Ninguém mais vai avançar que nem maluco em cima do outro, que nem na guerra de movimento. Você vai conquistando aos poucos território. Essa é uma questão muito pior para quem estava pensando numa guerra rápida, porque a partir disso a guerra ela fica parada, ela fica estática, ela não mexe mais, né? Então, estável no caso, ela não mexe mais, né? Então você não tem avanço, você não tem conflito e você só tem que defender sua posição.
tá? Basicamente isso, você não ganha território. E esse período é o período de mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, né? Que vai de 1915 a 1917. Então, o que vai acontecer? Na frente ocidental, que eu coloquei aqui para vocês, a gente vai ter essas trincheiras, né? Alemãs, francesas, da Áustria e tudo mais. Só não vai ter na Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha é uma ilha, né? Então, ninguém nem conseguiu chegar lá ainda. É mais afastada. A Inglaterra tem esse privilégio aí de ser uma ilha, né? Então, basicamente, você vai acabar com a guerra de movimento. A guerra agora vai ser parada, ela vai ser trancada. E a França consegue se defender mais ainda, que nem eu estava falando para vocês da Alemanha. A Alemanha consegue passar pela Bélgica, mas não consegue chegar na França. E do outro lado, apesar do lado leste, né, da Rússia ser um país agrícola, que a gente falou, um império agrícola, que a gente falou na última aula, não ter tecnologia de guerra contra as outras potências, eles têm número de gente e eles têm território. Então, para você invadir a Rússia, não é uma coisa do dia para o outro. A Rússia é gigantesca, a Rússia é maior que o Brasil. Então, não é assim que você conquista um país, né? Para você entrar na Rússia, a Rússia, as cidades principais dela são bem dentro da Rússia, né? São bem tipo centrinho, não é tipo São Paulo aqui, que tem do lado já tem um mar para você invadir. É bem centrinho, né? Então, para você entrar todo esse país, continente, é muito difícil. Então, a Alemanha começa a perder, a Alemanha, eu digo, os aliados da Alemanha também, tá, gente? A Áustria-Hungria e tudo mais. A Itália, nesse momento, ela já saiu fora, que nem eu falei para vocês, a partir de 1915 ela já vai mudar de lado, né? Que ela vai pensar no futuro, né? Depois do final da guerra, o tanto de coisas que ela pode ganhar ou pode não ganhar. Então, basicamente, a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Japão no Pacífico lutando sozinho já nesse momento, né? E aí eu coloquei aqui para vocês explicando o que é uma trincheira. Primeiro, a foto da direita, que é de um mapa, essa daqui, eu mostro para vocês essas linhas, né? Essas linhas são as trincheiras, são linhas enormes, cavadas na terra, que os soldados moraram basicamente durante a guerra toda, né? A partir do momento que isso aqui construiu, a pessoa morava lá. Então, tem vários relatos de doenças, de ratos, de corpos, né? Se vocês procurarem fotos de trincheiras, vocês vão ver uma coisa bem deprimente, vamos dizer assim, bem forte, né? E aqui é basicamente o exemplo como é que funcionava. Aqui era onde eles caminhavam, né? Por que eles caminham tão baixo aqui? Para não tomar tiro. E aqui em cima, você está vendo aqui que a gente tem os arames farpados e as tropas tentando invadir. Só que aí tá, quando essa tropa tentava invadir, o que acontecia aqui? Você tinha as torretas, você tinha avião jogando míssil, você tinha lá atrás canhões jogando... Míssil ainda não, tá? Não tem míssil, falei por falar. Canhões jogando bombas e tudo mais. Então, para você sair daqui, era muito difícil, era muito complicado, né? Para quem assistiu o filme da Mulher Maravilha, vai lembrar dessa parte, tá? Então, era bem difícil mesmo você ter o avanço, era bem para conter. E aqui você tinha moradia, você tinha tudo, lógico. Improvisado, né? Cavado na terra, mas você tinha que ficar ali, né? Para defender as suas posições. E é por isso que essa guerra, nesse momento, ela vai ficar tão parada, né? Não vai ser nada como foi planejado anteriormente pela Alemanha e pela Áustria-Hungria. É basicamente isso. Lembrando, isso aqui é um buraco, né, gente? Você imagina, aqui entrando água de chuva, aqui os corpos apodrecendo, e você ali morando, andando para cima e para baixo, com rato, com bicho, com tudo. Então, doenças, o que vocês imaginarem, as pessoas pegavam, né? É uma coisa muito... higiene básica zero nesse momento, né? E lembrando, a gente está falando de um período que a ciência de bactéria não existe ainda. Você não sabe o que é bactéria. Basicamente está nascendo a ciência sobre bactéria. E também a gente não tem cirurgia. A cirurgia que tinha era o seguinte: você tomou um tiro na perna, arranca a perna fora que para de sangrar e está tudo ótimo, né? E basicamente era assim que acontecia. E febres e afins também, né? Era tudo questão de fluidos, né? A pessoa imaginava que se você jogasse o sangue para fora, o sangue ruim, você melhorava, né? Então é muito diferente do que a gente vive hoje. Então muita gente vai morrer, não é nem pela guerra em si, é mais por doenças. E isso eu estou dizendo dos soldados, tá? Os civis vão morrer de fome mesmo. Os soldados, mais ou menos, a maioria vai morrer disso. Imagina, você ir para a guerra, você não morre com tiro, você morre que um rato te mordeu e pronto, você pegou uma infecção. Lindo, né? Aqui eu coloquei outras imagens para vocês. Outros instrumentos de guerra que a gente vai ter aqui como armas vai ser os gases, né? A questão de bomba de gás e tudo mais.
Esse gás, o gás feito pela parte de mostarda, ele é super venenoso, o pessoal morre super rápido. Mas aí eu coloquei essa imagem aqui que é engraçada, a galera na trincheira e os cachorrinhos de máscara também, né? Se você pesquisar a máscara desse período, você vai ver foto de cavalo, de máscara, todo mundo usava para proteger os seus bichinhos. Lembrando, os animais também eram usados de guerra, né? Então o cavalo para carregar, obviamente, mas os cachorros, eles eram lançados pela trincheira, né, pelo que a gente chama de terra de ninguém, que é entre as duas trincheiras, esse terreno entre as duas trincheiras, com bomba. Então o cachorro ia lá com a bomba, lógico que ele ia explodir junto, coitado, né? Mas ele era utilizado como material de guerra também, assim como pombos para lançar informações, aquela questão de pombo correio realmente existe no lugar. Então você vai ter essas questões. E aqui eu coloquei imagens das trincheiras para vocês entenderem mais ou menos como que era. Era cavado assim na terra, você tinha os lugares para entrar aqui, e aqui era só dar a carinha e dar tiro. Quando você avançava pela terra de ninguém, era isso, era terror, era bala para tudo que é lado, bom para tudo que é lado, e tentando avançar. Então é uma guerra que vai ficar basicamente parada mesmo, né? Belezinha. Aqui a gente vai ter os fatos que são mais relevantes aqui já no período de final para a guerra, tá? Final da guerra. Então, aqui em 6 de abril de 17, a gente vai ter os Estados Unidos entrando na guerra, declarando a guerra contra a Alemanha. Os Estados Unidos, a princípio, ele não queria entrar na guerra, porque é questão de gastos, que nem eu falei para vocês, a guerra não tinha chegado nele ainda, estava tudo tranquilo para ele, tá lá longe só emprestando dinheiro, que é isso que os Estados Unidos estavam fazendo, emprestando dinheiro para os dois lados. Quem pedisse dinheiro para comprar arma, ou quem quisesse comprar a arma deles, eles vendiam, não estavam nem aí. A questão do mercado, a questão dos Estados Unidos é dinheiro, né? Então, os Estados Unidos só vai entrar na guerra quando a Alemanha acerta 2 navios deles, 2 ou 3 navios deles e afunda, né? Então, navio nem de guerra era, navio mercante, navio de transporte de coisas, né? E aí a pressão popular existe, né? A população fala, ó, matou um da gente ali, agora a gente vai ter que entrar em guerra. Mesma coisa vai acontecer no Brasil, o Brasil também vai entrar na guerra por esse mesmo motivo. Mas é lógico que a diferença de armamento e afins dos Estados Unidos para nós é um pouco grande, né? Então, esse momento é um fato relevante para a guerra, por quê? Você imagina que a gente aqui já está em 17, 3 anos de guerra. A galera já passou ali de guerra de movimento, já está em guerra de trincheira, todo mundo já está morrendo a galera, a população está passando fome, os países estão cada vez mais destruídos, mais abalados economicamente, e aí entra um cara, um país novo, né? Não teve guerra nos Estados Unidos em relação a território. Você vai entrar um país novo, poderosíssimo, e vai dar muita força para os aliados. E aí a Alemanha e afins, basicamente, já não tem muito o que fazer, tá? A partir do momento da entrada dos Estados Unidos na guerra, basicamente resistir o tanto que pode, né? Então é isso. E além disso, apesar dos Estados Unidos ter entrado com os aliados, a Rússia vai sair da guerra, porque está acontecendo a Revolução Russa, né? Que a Rússia era um império, ela vai passar a ser a União Soviética, que vocês já estão estudando em geografia e afins. Então, a gente vai ter esses 2 grandes momentos aqui em 17 acontecendo, tá? E todas essas modificações. Daí para frente já está o fim iminente da guerra, é só manutenção mesmo, como eu falei para vocês. Tá, então coloquei aqui para vocês que então 17, todos os países já estavam bem desgastados da guerra, a Rússia já tinha saído e tudo mais, e todos os países que estavam envolvidos já estavam dispostos a assinar o armistício, tipo, gente, vamos parar com isso aí, depois a gente volta. O armistício é basicamente isso, tá, gente? Não é declarei o fim da guerra, acabou a guerra, não, é um período que você fala, não vou mais atacar, dá um tempinho aí, né? Beleza. A Alemanha ainda se manteve na guerra, ela tentou segurar um tempão a guerra até ela ser invadida e aí acabou. E aí, basicamente, disso não tem mais o que fazer. Eles vão passar basicamente de 17 a 18 e o comecinho de 19 sendo atacados repetidamente pelas forças aliadas, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos. E aí não tem mais como chegar, né, cara? Não tem mais como você defender o seu país e tudo mais. Com isso, os próprios cidadãos, eles vão estar ali sofrendo muito, morrendo de fome, morrendo pelas destruições, morrendo pela guerra, e eles vão começar a fazer uma pressão para que o Kaiser da época, né, que é como se fosse o rei, ele desistisse, né, ele se rendesse, vamos dizer assim. E isso vai acontecer. Durante isso vai acontecer como se fosse uma revolução na Alemanha também, que aí vai passar a ser uma república, que é a República de Weimar. E aí eles assinam um armistício de guerra, e aí basicamente eles assinam um termo que a guerra acabou, né? E todos esses documentos, a Alemanha ainda vai se propor a assinar tudo que a galera definir. Ou seja, quem ganhar
vai definir o que vai acontecer com a Alemanha. E a Alemanha assina isso, fala, não, que vocês decidirem aí tá tranquilo, desde que pare a guerra, que não tem mais como fazer guerra, tá? Basicamente isso que acontece. Então, a gente tem aqui o fim do conflito. A questão dos Estados Unidos, já falei para vocês, foi decisiva, porque o desequilíbrio se tornou evidente, né? A Alemanha, então, não consegue sustentar os combates porque está sozinha, a Itália já está do outro lado, o Japão do outro lado, lá no Pacífico, tentando se manter. Basicamente, toda a Europa no entorno está contra a Alemanha, né? Fora os aliados vindo na forma dos Estados Unidos e afins. E ela vai ser obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que é o que vai ser um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial, por isso que eu falei para vocês que é uma coisa ligada na outra, tá? E aí o Tratado de Versalhes, ele vai impor certas coisas à Alemanha que são pontos chaves, né, para o início da Segunda Guerra Mundial. Então, primeiramente, a Alemanha vai ter que devolver de volta a Alsácia-Lorena para a França, ou seja, os caras foram para a guerra para isso e, né, primeira coisa que eles perdem. A gente vai ter que ceder minas de carvão do Sarre à França, que é um território ali, um território ali alemão que vai produzir carvão por 15 anos para a França, você imagina, você está produzindo de graça para outro país, né? Vai ter que ceder suas colônias, no caso aí, africanas, submarinos, navios e afins à Inglaterra, à Bélgica e à França, como reparação de guerra, e vai ter que pagar uma indenização a toda essa galera como restituição, ou seja, todo o mal causado que ela fez, ela tem que pagar em dinheiro. Então, são 33 bilhões de dólares, é uma quantia super alta, né? Para principalmente um país que acabou de sair de uma guerra, que está quebrado, tá? Então, lembra disso. Não vai ter mais poderio bélico, não pode mais produzir armas e tudo mais, vai ter que reduzir bastante. Seu exército não vai passar de 100 mil homens, a Alemanha beirava a casa de 500 mil de homens de guerra, então a Alemanha basicamente não pode mais fazer guerra, nem incentivar nada a guerra, tá? E é isso, vai ser proibida de produzir armas e afins, tá? Então a Alemanha agora, ela é basicamente um país mandado, ela não pode, em relação à guerra, fazer mais nada, e perdeu várias possessões que incentivavam a economia dela, né, em relação às indústrias e tudo mais. Então a Alemanha basicamente quebrou, não tem mais o que fazer. Aí a gente vai ver isso aí para frente, como isso vai ocasionar o surgimento dos governos totalitários, né, aquela coisa que eu sempre falo para vocês, sempre que tem uma crise muito grande, vai surgir alguém falando que é o salvador da pátria, com um discurso de ódio absurdo, e que a população vai assumir, vai aceitar, porque não tem nenhum outro tipo de esperança, né? Então, a primeira pessoa que chegar lá falando, batendo na mesa e falando grosso, tá ótimo, a galera aceita, basicamente isso. Aqui eu coloquei uma fotinha da galera assinando o Tratado de Versalhes, pouca gente, graças a Deus, né? Lembrando, tudo isso de tratados, de acordos e tudo mais, isso são regulamentados, né? Você não entra em guerra sem avisar, você tem que declarar guerra. Tem várias questões aí que são normas de guerra, vamos dizer assim, tá? Você não pode fazer a coisa na caruda, meter bala para todo mundo falando, tô em guerra e tudo mais. Essa questão não é correta. Isso, no fim da guerra, esses países são julgados se fizerem coisas do tipo, tá? Como crimes contra a humanidade, inclusive. Belezinha? Então, coloquei aqui para vocês o que são os pontos mais relevantes, que nem eu falei para vocês, né? Elevado número de mortes, graças às novas tecnologias, metralhadoras, gás tóxicos, lança-chamas, explosivos e afins. As regiões que tiveram guerra mesmo efetiva vão ser afetadas com muita destruição, e devido à fome aos civis, né? Os civis, em sua maioria, vão morrer de fome. Civis, eu digo a população normal, tá, gente? Que não são militares, que não estão participando da guerra efetivamente. Você vai ter a economia direcionada para a guerra, durante o período da guerra. Você não vai, que nem eu falei para vocês em relação ao Brasil. Não adianta mais o Brasil produzir café no momento de guerra. Tem que produzir coisas para a guerra, né? Porque é o que a galera está comprando. Então, você vai ter um direcionamento das indústrias. Elas vão passar a produzir só uma coisa. E dentro disso, a gente vai entrar com a força de trabalho da mulher. Por quê? Os homens estão guerreando, né? Os homens estão em guerra, então a mulher agora vai estar lá produzindo artigos de guerra e tudo mais, trabalhando nas indústrias no lugar dos homens. E se vocês fizeram, para quem assistiu também a Mulher Maravilha, vai lembrar disso. Essa questão, inclusive a Mulher Maravilha nasce nesse contexto, tá? A ideia de Mulher Maravilha nasce nesse contexto. Por quê? Tá todo mundo em guerra e agora a mulher é a figura principal da sociedade que não está guerreando. Ela que tem que manter a economia, ela que tem que produzir, ela que tem que manter a economia funcionando e tudo mais. Por quê? Os idosos não foram para a guerra, as crianças não foram para a guerra, as mulheres não foram para a guerra em sua maioria, né? Então, elas que mantêm tudo funcionando, né?
enquanto, lógico, enquanto a questão do homem não está lá e tudo mais. Aí a figura feminina, ela cresce muito nesse período. Isso vai dar impulso para muitos movimentos sufragistas, feministas para frente também, tá? Aí a gente tem aqui as consequências de guerra. Deixa eu só ver que é aqui mesmo. As consequências de guerra, então, a gente tem que a Europa, no geral, ela vai ser afetada, não só os perdedores, não só a Alemanha, né? Todos os países vão ser afetados de alguma forma, principalmente a Rússia, né? A Rússia agora ela passou por uma revolução, ela não é mais um império, ela vai perder diversas possessões, ela ainda está em conflito, a Revolução Russa ela só vai se estabelecer muito período depois, né? Mais uns 2, 3 anos aí para ela se estabelecer mesmo. A Alemanha nem se fala, a República de Weimar nem vai ficar muito tempo. Os Estados Unidos eles vão surgir como a maior potência mundial nesse momento, porque não houve guerra no território estadunidense, americano no caso, e todos os outros países devem a ele em relação à guerra, porque eles emprestaram dinheiro, eles venderam artigos de guerra, então todos os países estão dependentes dos Estados Unidos. É a partir desse momento que os Estados Unidos eles sobem como maior potência mundial, né? Até então não era ainda. Socialismo na Rússia, já falei. Aí a gente vai ter a questão do comunismo e socialismo surgindo na Rússia, com a União Soviética, né? E a gente vai ter o surgimento dos governos totalitários em contrapartida a União Soviética também é um governo totalitário, tá? Não estou tirando pro lado. E aí a gente vai ter o surgimento do nazifascismo no restante da Europa, né? Em vários outros países, inclusive, não só países europeus. O número de mortes eu falei para vocês, é maior que em período de 3 séculos, né? A questão quem morreu mais a população civil em relação à fome, a cada 100 mortes, 80 era sobre fome, não era não era explosivo nem nada, 80 pessoas morreram basicamente de fome, né? Bem complicado mesmo. E muitos países, depois da guerra, eles vão ter que ser sustentados por outros países, porque não tem produção, não tem como plantar, não tem como fazer indústria, porque está tudo destruído. Então a população vai ter que viver de caridade dos outros países, porque se não passa fome, morre de fome, como a gente já viu, tá? E a consequência principal em relação à geografia, né, em relação a mapas e afins, é essa que eu coloquei aqui para vocês. Se vocês olharem na esquerda, é aquele mapa que a gente já falou na outra aula, né? Os grandes impérios europeus, aquela coisa toda. Se você olhar na direita, aqui é pós-assinatura de Versalhes, que a galera faz toda a reorganização política dos países, né? Então você vê que a Áustria-Hungria, que perdeu a guerra junto com a Alemanha e afins, ela era basicamente isso aqui tudo, né? Tá? Olha o tamanho que ela vai ser reduzida. Bem pequeno, vai virar isso aqui. Ela não é mais Áustria-Hungria, agora ela é Áustria e Hungria, é outro país, é Áustria, um país, Hungria, outro país. E se vocês olharem aqui nos Balcãs, naquela região onde aconteceu a morte do Franz Ferdinand, vários países agora vão conseguir a sua independência, né? Eles vão passar a ser países independentes. E aqui do lado mais a União Soviética descontando. Outro império que vai deixar de existir nesse momento é o Império Otomano, que eu não comentei muito em relação à guerra, porque ele também, em relação à potência de guerra, ela não era tão forte, tá? Mas ela vai ter o seu papel ponderante, sim. Mas é que eu falei para vocês, a gente não vai conseguir aprofundar muito essas questões, tá? Então, todo o mapa da Europa, ele vai se modificar. Toda a questão de territórios, de etnias, ele vai se modificar. E aí eu lembro para vocês, todos os motivos da Primeira Guerra, eles continuam, né? Nacionalismo, imperialismo. Nacionalismo, então, ele vai vir pior ainda, porque você imagina agora o pensamento da Alemanha. A Alemanha já tinha um pensamento vingativo. Agora, então, nem se fale, né? A Alemanha agora vai querer vir para cima de qualquer forma. Lógico, nesse momento ela está destruída, tá, né? Mas a gente tem vários movimentos nascendo aí a partir disso, vários movimentos totalitários, de ódio, né? De buscar culpa em alguém, em vez de assumir a culpa e tudo mais. Então tudo isso aí vai ser reforçado cada vez mais nesse período, de buscar ser um novo império de novo, imperialismo, aquela coisa toda. E basicamente todos os países aí, eles perdem a questão do rei, a gente não tem mais a questão do rei, a gente tem agora monarquias constitucionais ou até mesmo repúblicas, né? Então é uma modificação muito rápida para um período tão curto do que a gente viveu aqui. E aí o nosso próximo assunto será o Entre Guerras, que aí a gente vai falar um pouquinho do nascimento do nazifascismo, da crise de 29, que aí vai fortificar o início da Segunda Guerra Mundial, que nem eu falei para vocês,
parece que é basicamente a mesma guerra ainda, é só o segmento. A galera só falou, vamos dar uma pausinha aí, que a gente tá cansado, depois a gente volta, acompanhando o próximo capítulo, entendeu? Então, beleza, espero que vocês tenham entendido. Vou postar a atividade daqui a pouquinho. E é isso.